Graça e paz. Queridos, lição número 9 da Escola Bíblica Dominical. O título é O Poder do Espírito Santo. O texto bíblico está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 21. Vamos fazer essa leitura que é interessante, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou ateus, mas como sábios, remindo um tempo, porquanto os dias são maus, pelo que sejais insensatos, mas entendei. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Oremos. Ó Pai querido, ministra agora aos nossos corações esta lição, Senhor, lição de número 9. Fala conosco nesta manhã, através dessa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Poder do Espírito Santo. Fantástico. Quando nós perguntamos sobre o poder do Espírito Santo, muitos poderiam responder que o poder do Espírito Santo é para curar, para libertar, para falar línguas estranhas ou falar noutras línguas. Mas o que nós vamos ver nessa revista é um entendimento um pouco diferente sobre isso. Eu vou adiantar para os irmãos que o principal poder do Espírito Santo é nos manter afastado do mundo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, e uma vez convencidos de que o mundo não vale a pena, nós, pela força do Espírito Santo, nos mantemos afastados dele. E o texto sugere exatamente isso, amados. Vamos passar então ao estudo da lição. Em Romanos 8, capítulo 9, está escrito assim: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos, nós temos que ter a consciência, conscientizar a cada dia que esse negócio de avivamento espiritual, isso não é coisa só histórica da igreja. Nós temos que ver que ele está presente na igreja hoje, nos dias atuais, e sempre deverá ser assim. Palavra introdutória. O autor aqui, ele fala sobre uma pessoa chamada Charles, que declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus e somente dele.
Amém, irmãos? E essa vantagem encontra-se em cada uma das três pessoas da gloriosa Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo, então, nós vimos durante estudos anteriores e durante a semana que o Espírito Santo ele nos capacita, que o Espírito Santo nos encoraja, que o Espírito Santo é quem administra a igreja. Tudo isso ele faz através do poder que ele é concedido em comum acordo pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das principais atribuições é nos manter realmente afastados do mundo. O Espírito Santo ele educa a nossa visão. Diz um provérbio popular que a primeira impressão é a que fica, mas não deve ser assim. Nós devemos aprender a reavaliar as coisas, olhar, analisar, sentir, perceber. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos dá o discernimento, essa capacidade de entender, de analisar as coisas, não com a emoção, mas enxergar as coisas com os olhos da razão, com os olhos do Espírito, com os olhos espirituais. Amém, irmão? E o Espírito Santo, ele dá autoridade também. Mas vamos ver aqui algumas abordagens que o autor da lição nos mostra. Primeira delas, o revestimento do amor. Nós vimos o resumo do mandamento dado por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver isso também no decorrer desse estudo, da lição. O revestimento do amor, o poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né, reveste-nos da virtude para realizar obras específicas no reino de Deus. Dentre as muitas capacidades que nós devemos ocupar. A natureza humana, da maneira que nós somos formados, da maneira que houve a queda do homem pelo pecado, nós, se não tivermos um revestimento específico para amar, eu acho que nós não conseguiríamos amar a ninguém, nem a nós mesmos. Por isso que Jesus foi bastante específico. Amar o próximo como a ti mesmo. O conhecimento de Deus, o conhecimento de nós mesmos, essa capacidade de discernimento, esse revestimento, ele nos faz conhecer a nós mesmos melhor. Eu me conhecendo melhor, eu sei onde eu não devo ir para não ser tentado. Eu sei por onde eu não devo passar para não ser tentado e não ser... Tentado a gente vai ser sempre, né? Para não cair em tentação, melhor dizendo. O mestre tinha consciência de que se os judeus amassem, nós vimos durante a semana, o próximo, com a mesma intensidade, com o mesmo zelo, devotados à lei, aquele povo causaria um impacto sem precedentes na história da humanidade. Por isso que Jesus fala aos saduceus, né? Um novo mandamento vos dou. O amor sempre, em qualquer circunstâncias. Nos bons momentos, nos momentos ruins, nós devemos praticar o amor. O amor sem distinção. Raça, cor, sexo, circunstâncias ideológicas e etc e tal. Amar sem distinção. Jesus revogou uma regra que estava lá
No Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição igual. É um olho por olho, dente por dente. Então Jesus ele quebra esse paradigma, ele revoga essa regra e institui um novo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Item 2. O revestimento de resiliência. Resiliência. Palavrazinha. Será o que significa isso, amados? Resiliência. Eis aqui a explicação. Resiliência, nós podemos resumir isso, dar um sinônimo para essa palavra: superação. Mas, biblicamente, nós encontramos que é a capacidade de lidar com situações adversas, as mais diversas, e reagir positivamente a cada uma delas. Obstáculos, nós pulamos por cima. Pressões, nós ouvimos e falamos: ah, pronto. Problemas, todo dia eles vêm, enfrentamos e reagimos positivamente, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo é um problema, resista e ele foge. Se as finanças não vão bem, é um problema? Então vamos rever minhas contas aqui, para como é que eu vou fazer para colocar isso tudo em dia. Enfrenta o problema, porque aí nós vamos reagir positivamente contra os impulsos do pecado, principalmente. Olha, cada um é tentado conforme o seu próprio desejo. Uns têm fraqueza, por exemplo, alguns homens têm fraqueza por mulheres. Tem pessoas que cobiçam, tem pessoas que têm a natureza do invejoso. Então, o inimigo ele aproveita essa brecha, porque essa capacidade que você tem de fazer as coisas erradas, que nós temos, todos nós temos, ela é observada de perto pelo inimigo, pelo acusador. E se nós deixarmos aflorar isso, nos levar por esses desejos, nós vamos acabar cometendo aquilo que nos é peculiar. Tem pessoas que são valentes, assassinas, têm instintos animalísticos, né? E isso é próprio, cada pessoa tem os seus próprios defeitos, as suas próprias atribuições pecaminosas. Agora, o Espírito Santo, ele nos controla de maneira que nós não permitimos cair nessas tentações. Nós aprendemos a conhecer a nós mesmos, saber onde estão as nossas fraquezas e evitá-las. Cristo morreu na cruz por isso. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque o reino de Deus ele é tomado de uma grande fortaleza e somente aqueles que se esforçam dele se apoderam. Contra as aflições, que é outra resiliência. Ao contrário do que muitas acreditam, nossas tribulações não possuem finalidade de nos fazer cair nem de nos afastar de Deus. Na verdade, é necessário que passemos por muito dela. Olha, Paulo é um exemplo disso. Timóteo tinha um problema no estômago, né? E Paulo, ele sofria uma coisa que ele chamava de espinho na carne. Um dia ele questiona com Deus: Senhor, a resposta que o Espírito Santo deu a ele é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, meu Deus! Paulo aprendeu a lidar. Paulo aprendeu a lidar contra as aflições. Elas virão? Virão. Evidentemente que sim, elas virão.
mas nós podemos lidar muito bem contra elas através do poder que o Espírito Santo tem e nos capacita. Item 3, o revestimento para triunfar. Depois que a gente passa por poucas e boas e enfrenta tudo isso, é a hora de comemorar, né? É o grande dia da nossa vitória. Então, nós vamos triunfar sobre o quê, hein? O que nos causa motivo para comemorar? Primeira coisa que a revista dá aqui, sobre a carnalidade. O dia que a minha carne não estiver me incomodando mais, eu estou triunfando. Pronto, agora eu já não sou mais tentado. Minha carne agora não tem nenhum poder sobre mim, não sou tentado mais. A carnalidade, nada disso me atrai. É o triunfo. O triunfo é a vitória, definitivamente. Eu agora sou incaível, porque o Espírito Santo mora em mim e eu estou triunfando sobre a carne. Sobre a soberba. Ah, meu Deus do céu, a soberba. Olha, vou te dar um exemplo aqui que a revista deu e é um exemplo claro, muito bom. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi levado a um monte muito alto e o inimigo, então, Satanás, mostrou-lhe todos os reinos da terra e disse assim, olha, tudo isso te darei. Como se ele fosse o dono do mundo. Isso aí é soberba. Você querer que as coisas tudo se movem, é um egoísmo muito grande. Isso tudo é meu. Eu posso tudo, eu quero tudo. Eu preciso de tudo. Egoísmo, essas coisas, sabe? Soberba. Ele olhou para o mundo e esse mundo inteiro é meu. Eu vou te dar tudo isso. Mentiu, porque o mundo do Senhor é o céu, a terra e tudo que nele há. Então, esse negócio de soberba. O mais importante de tudo é o item 4, que nós vamos ver aqui a capacitação espiritual. Nós podemos até chamar de capacitação intelectual. Nós somos racionais, mas às vezes não usamos a racionalidade. Então essa capacitação espiritual ela pode ser intelectual ou racional. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus, destinadas aos membros da nossa igreja, destinada a mim, a você. Significa revestimento de poder espiritual prometido desde o Antigo Testamento, está lá em Joel, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, meus filhos e minhas filhas profetizarão, seus velhos terão visões. É isso, promessa. Mas tem requisitos. Não foi promessa feita indistintamente para quem quiser e da maneira que quiser. Não tem critérios. A primeira experiência da plenitude do Espírito Santo, relatada nas Escrituras, ocorreu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o que os apóstolos estavam fazendo? Orando. Né? Presta atenção nesse requisito. Uma vida de oração. Essa experiência testifica a ressurreição de Jesus. O cristão deve crer de acordo com as Escrituras, pedir com fé, orar com perseverança, obedecer de coração, aproximar-se com confiança do Pai,
demonstrar profunda sede de Deus e beber da água que Cristo oferece. A água que eu te der, quem beber dela nunca mais terá sede. Águas do Espírito, fonte. Água lembra fonte. Fonte de quê? Nós estamos falando de poder, não é verdade, irmãos, nessa lição? Então é fonte de poder. Nós temos que ter sede disso. Aí nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive enfrentar as dificuldades, enfrentar doenças e etc e tal. Entender a vontade de Deus para a nossa vida. Conclusão. Como você tem agido diante do Espírito Santo para recebê-lo? Para ser constantemente renovado no seu poder? Ah, sim. A renovação espiritual, todo dia de manhã ela se renova, né? Todo dia você experimenta uma coisa nova de Deus e sempre tem para compartilhar. Conclusão, então, o poder do Espírito Santo está relacionado a algo bem maior que apenas o manifestar dom de línguas ou etc e tal. Quem é cheio do Espírito Santo apresenta o amor como principal característica e suporta as adversidades com resiliência, ou seja, superação, não é verdade? E torna-se um grande vencedor, por causa do triunfo que nós acabamos de falar. Essa é a grande capacitação que está disponível a todos os cristãos, pelo Espírito Santo. Queridos, amados irmãos, eu espero que nós, através desse pequeno contato, esse pequeno diálogo, tenhamos conscientizado que avivamento não é somente história, é algo para ser experimentado hoje e sempre, e que nós devemos buscar a capacitação no Espírito Santo, principalmente para amar incondicionalmente, indistintamente e definitivamente. É regra. Faz parte, está no contexto da nossa fé em Jesus, está no contexto da nossa vida cristã. E estabelecer uma luta que a gente sabe que vai ser difícil, mas será vitoriosa contra as concupiscências da carne, ou seja, contra os desejos da carne, com a ajuda do Espírito Santo. Tenhamos todos um bom domingo, meditemos nas palavras, leiam a revista, leiam a lição número 9, meditem, tenham uma fartura de versículos bíblicos, e que o revestimento do amor de Deus esteja gravado nas tábuas de carne do nosso coração. Amemos incondicionalmente, sejamos cheios do Espírito Santo, porque é a principal virtude que a igreja precisa para que seja uma igreja produtiva de boas obras. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém.